Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Julia. O vídeo de hoje vai ser um deep dive no Franklin.jl. A gente vai fazer uma investigação sobre o pacote, que é para fazer sites, mas a gente vai começar um pouquinho do básico. Eu vou falar um pouco sobre HTML, CSS, sobre o que é essa ideia de geração de site estático. Se você já sabe essas coisas, não se preocupe, eu vou colocar aqui embaixo para você pular para a parte que mais te interessa. Você pode pular diretamente para Franklin.jl, que é onde eu começo realmente a entrar nos detalhes do pacote. Se você percebeu, eu estou colocando agora, acabei de fazer isso pela primeira vez, uma referência de onde que eu achei esse background, tá? No Pexels. Se você faz backgrounds que são tipo loop, que são mais ou menos estáticos, mais ou menos pequenos, quiser que eu coloque ele aqui e cite você, faça lá ele, me manda o link e eu coloco e te faço um pequeno citation, ok? Eu não estou pagando ninguém por essas coisas, são todas coisas que estão disponíveis online, então não peço dinheiro por isso. Por isso que eu peço para colocar no Pexels, inclusive, que aí você tem que colocar lá que é free to use, tá? E o attribution eu estou fazendo porque eu acho que é legal mostrar para os outros esse background interessante que eu achei. Então, pessoal, vamos começar com o básico. Então, o que é HTML e CSS? E a gente vai passar muito rápido sobre isso porque não tenho paciência mesmo. Fazer um famoso index HTML, certo? Um site HTML é essencialmente um monte de tags, tá? Aqui ele já até ajuda você o que você quer fazer. Cria a tag HTML. Você tem em geral um head. Você tem em geral um body. E você tem normalmente um monte de outras coisas. Aqui no body eu vou escrever olá. Salvou. Esse arquivo aqui eu vou pegar o path dele. E eu vou aqui e ver ele funcionando. Se você apertar aqui no Opera Ctrl Shift I, seu navegador tem alguma coisa parecida, você consegue ver exatamente esse código que a gente escreveu no HTML ali processado e aqui online, ok? HTML é um monte de tags, ele não tem formatação, nada a priori. Como se fosse o LaTeX, é como o Markdown, certo? Ele simplesmente vai lá e escreve. Você, no head, vai colocar algumas informações, tipo título, que vai aparecer no topo da página. Vou fazer isso aqui. Título, H, salvou, volta aqui, dá um Ctrl, eu acho que vai aparecer aqui em cima, Ctrl R, H. Esse é o nome da página, certo? O título da página, aparece aqui também, H. E você vai colocar normalmente os seus links aqui. Por exemplo, CSS que você vai criar. Eu confesso que eu nunca faço isso daqui manualmente. Então, se eu errar alguma dessas coisas, não se preocupe. A gente não vai ter nenhum CSS agora. Comentários, você viu como funciona. É um menor, exclamação, dash, dash, e aí você finaliza com dash, dash maior que, ok? Essa coisa estranha. Por enquanto não tem nada, deixa assim. Dentro do HTML você tem um monte de coisas que você pode escrever que vai formatar o seu texto. Então as mais tradicionais são os H número. Então aqui é um título. Vamos escrever em inglês para não ter que ficar sofrendo com acentos. Você tem o título, você tem H2, que é uma seção, por exemplo, não tem essa nomenclatura certa, mas enfim. Ctrl R, ele formata num tamanho grande, aqui num tamanho menor. De onde vem esses tamanhos? Se você apertar aqui em cima, você consegue passar o mouse e selecionar. Então, de onde vem esse cara? Ele tem, por default, no browser, se ninguém der características, ele formata automaticamente com esse monte de informação aqui, e aí o title, quando dentro de um H1, fica dessa maneira. Mesma coisa, clica aqui, section, para o H2, ele fica dessa maneira, ok?
Quando você quer escrever texto, tipo parágrafo, você tem o P. Ok? Então, por exemplo, eu posso escrever aqui. Olá, blá, 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 blá. Normalmente você nunca vai ter nada solto, tipo, direto, jogado no body. A gente já chega lá. Rodei aqui agora, passa o mouse aqui. Antes, tá vendo que ele não estava nem passando o mouse no olá, não sei se você percebeu. Agora ele já deixa passar o mouse. Ele falou, ok, essa é a formatação. E o outro cara muito comum é para você simplesmente fechar as coisas ao redor de alguma coisa. E esse é o div, que eu nem sei o que significa div. Nada muda, mas eles estão dentro de um div. Então você pode falar que esse aqui, por exemplo, é o parte 1 do site. É o cabeçalho, certo? Tem lá o menu para selecionar as coisas. Aí você tem o banner do site, novidades, enfim. É uma maneira de você separar. Ok, beleza. Esse é o básico. Quer saber mais de HTML? Você faz assim, você abre o Google e você busca HTML. É isso, porque é infinito, é muita coisa e é voltar demais. O W3 Schools é um dos principais resources que eu acho, certo? Quando eu busco alguma coisa, ele aparece com uma lista gigantesca de informação e ele tem informação de muita coisa, HTML, CSS, JavaScript, etc, etc, etc. Mas eu confesso que, assim, tirando o bem básico, não vale a pena você sofrer demais. Um outro cara que tem muita informação boa sobre HTML é o Free Code Camp. Free Code Camp, que é um site, antes era... Enfim, ele é várias coisas agora. Você consegue essencialmente fazer uma graduação no Free Code Camp, de graça, e você aprende... onde que tá? Vamos apertar em Get Start e ver para onde ele vai. Não é isso que eu queria. Menu. Currículo aqui. Você consegue aprender um monte de coisa hoje. Na minha época você tinha como aprender essencialmente web, que possivelmente seria este daqui. Ou era esse? Não lembro. Mas você aprenderia uma coisa. Hoje ele tem curso para muita coisa. Então, Free Code Camp, vale dar uma olhada se você quiser aprender mais sobre HTML e as outras coisas que a gente vai comentar. É um lugar bom. 300 horas não é pouco tempo, então se prepara para gastar um tempão para aprender tudo. Mas o básico, em 10, 20 horas, você já consegue saber fácil, ok? Bom, as coisas principais, não sei nem se vale a pena ficar passando por todas elas, mas as coisas principais são esses divs, os títulos, os P's. Você tem link, aí você coloca aqui alguma coisa, e aqui você escreve o link. Você tem, ainda nos básicos, você tem spam, que mais ou menos é só quando você quer uma palavrinha. Você tem listas, tipo o L, e aí você escreve LI, tem 1, 2, 3, e a gente pode ir lá ver todas essas coisas agora. Então, o link aparece aqui, o A sozinho no spam, ele só aparece como uma palavra, não faz diferença nenhuma, e a lista aparece formatada aqui, ok? Eu com certeza tem muito mais coisa, e se você já sabe HTML, sabe algum HTML, vai perceber que tem um monte de coisa que eu não estou falando, que são coisas não básicas, mas que hoje em dia já são muito comuns. São coisas do HTML5, principalmente. Eu não sei nem qual versão estava quando eu estudei pela primeira vez, mas aí você tem os botões e forms e tudo mais que você vai usar com muita frequência. Não vale a pena estender mais, porque só usando e fazendo um curso mais completo para você pegar. Segunda coisa muito útil é o estilo dessas coisas todas. Então eu falei aqui que tem um estilo padrão que automaticamente o Opera decide, ou alguém decide lá por trás. Firefox, o Chrome vai ter alguma coisa muito parecida. Mas se eu quiser mudar, que é normalmente o que a gente quer, e se, por exemplo, eu quiser que o meu título tenha cor vermelha, eu posso vir aqui, fazer Style e dar um nome, certo? Qual que é o nome?
eu posso pegar a característica da cor e dar um atributo para ela. Então, color, red, certo? Aqui esse border vermelho que apareceu aqui é o VS Code, tá? Obviamente não vai aparecer assim para todo mundo. Então o style, eu estou falando, olha, o estilo desse H1 é cor vermelha. Atualiza, a cor fica vermelha, ok? É a única mudança que eu fiz, todo o resto é padrão. Volta lá, ponto e vírgula no final, aí você coloca font size. Tem um monte de opções, eu vou colocar medium porque vai ser um médio. Tamanho médio, ok? Como que eu sei todas essas coisas? Como que eu sei? Buscando. Só o Google. Como que eu vou saber a lista toda dessas coisas? Você não vai saber a lista toda, porque não tem pra quê. Mas você vai querer fazer alguma coisa, você busca no Google e a experiência vai te dando. Se você fizer um curso básico, melhor ainda que você vai saber muitas delas. Você vai perceber também que se eu quiser mudar tipo 30 coisas nesse título, e aí eu tiver outra página com as mesmas 30 coisas que eu queira mudar, isso aqui é completamente ineficaz, certo? Então a gente sabe programar um pouquinho, então a gente teria a noção de criar tipo uma função que automaticamente mude a cor de todo mundo. Aqui o que você faz é um pouco diferente. Você fala que esse objeto é de uma certa classe, por exemplo, título vermelho. E esse estilo que estava aqui, você vai colocar em algum lugar. Que até dá para você colocar direto aqui, mas eu confesso que eu nem lembro mais como faz. Eu acho que tem um tag style, não importa. Mas a gente vai criar um estilo.css e vai editar aqui. Vou colocar os dois ao mesmo tempo. Aqui. Fechei, ok? Então minha classe é título vermelho, certo? Se você só rodar aqui, salvou e olhar, nada vai ter resolvido. Você vem aqui no estilo CSS. Primeira coisa você vai colocar ponto título vermelho. Ponto quer dizer classe, tá? Então a classe título vermelho. Chaves, e aí dentro dela você coloca essas informações, só que sem o style, porque já é sabido que é um style. Salva, nada vai funcionar ainda, Ctrl R, por quê? Agora você precisa linkar ele. Então vem aqui, link esse cara. Quem que é esse cara? Esse é o estilo CSS. Salvei, volta aqui, atualiza, nada funciona, porque eu possivelmente esqueci alguma coisa. Não sabendo o que eu tinha feito de errado, eu busquei e eu tenho que colocar isso aqui assim. Então vamos lá. Eu, em vez de colocar link src, eu tenho que colocar link o estilo, que é um style sheet, e href. Então, como eu falei, eu não lembro de nada disso de cabeça. A gente nunca precisa. Pronto, ele entende, ok? Automaticamente. É isso. A ideia de HTML, você tem aqui CSS separado. Você quer fazer coisas genéricas, você vem aqui e fala essas classes são todas iguais. Se eu quiser todas as classes H1 tem um cor vermelhas, eu posso vir aqui e falar H1, todas as H, quer dizer, tem título vermelho, eu posso fazer assim e dar H para todos eles, atualiza, todos eles agora estão vermelhos. Mas eu também posso vir aqui e diretamente falar que todo mundo que for H vai ser vermelho. Como? Em vez de chamar a classe, eu vou lá e chamo o tag. Falo H1, vírgula, H2, H3, H4. Todos os Hs, vai até 6, mas não quero. Vão ser cor vermelha. Vamos mudar a cor para ver que funciona, né? Green. Ele entende. Beleza? Então você pode fazer isso. É muito simples você escrever o seu próprio HTML, você escrever seu próprio CSS e você tem um site. É muito simples. Só que é muito mais simples fazer outras coisas que funcionam tão bem quanto. Por isso que ninguém faz. A verdade é essa. Mas seria muito simples a gente fazer um site usando HTML e CSS puro e ter um sitinho, ok? É como as pessoas faziam na década de 90, sei lá. A Web 1.
você consegue fazer um site sem muito esforço.